Começamos agora a nossa escola dominical. A nossa aula será intitulada O Outro Lado do Plano da Salvação. Nós estamos dando continuidade à preparação dos alunos da classe de catecúmenos. Mas se você já fez essa classe, você está convidado a fazer de novo, a ouvir as aulas, a participar, e tudo aquilo que nós vamos falar será muito útil para a sua vida. Quer você tenha feito a sua preparação para o batismo e para a profissão de fé há muito tempo, quer você tenha feito há pouco tempo. Qualquer das duas situações, tenho certeza que você será edificado por esta mensagem e vai lembrar-se de muita coisa que é importante e que é bom sempre a gente ter em mente na nossa memória. Efésios capítulo 1, versículos 3 a 14. Abra sua Bíblia. Efésios capítulo 1, versículos 3 a 14. Efésios capítulo 1, versículos 3 a 14. Parece que acendeu uma lâmpada a mais aqui. Os irmãos que estão acompanhando viram que a gente ficou um pouco mais iluminado. Efésios 1, 3 a 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, e para o louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feito herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor de sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor de sua glória. Amém. Hoje a escola dominical refere-se ao dia 22 de março de 2020. Nós estamos no período ainda de combate ao coronavírus e estamos participando da escola dominical, sobretudo na classe de catecúmenos, que vai até o seu final, até a lição de número 13. E se você não fez a classe de catecúmenos comigo, ou se você faz muito tempo que você fez, gostaria de lembrar, se essa aula será muito útil para você. E se você acha que é uma aula apenas introdutória, ou que apenas se refira às pessoas que estão começando na fé, não podem servir para você, eu gostaria que você acompanhasse conosco até o final. E eu tenho certeza que você vai mudar de ideia, porque essa aula será muito útil para você. O texto que nós lemos, repito eu, Efésios 1, versículos 3 a 14, é o texto base para a nossa aula de hoje. No domingo passado, nós analisamos esta temática, este tema a respeito do plano da salvação, sob o prisma que o homem, você e eu, conseguimos enxergar. Nós falamos da necessidade de termos arrependimento e fé para sermos salvos. Quem se arrepende e quem tem fé é salvo. Isso que acontece conforme nós estamos olhando, nós estamos observando. Mas há uma outra maneira de ver, que é a maneira de Deus ver. Ou seja, o que acontece longe do nosso olhar. Não que nós não sintamos o impacto disso, mas que nós não estamos vendo, nós não estamos sentindo propriamente. Mas está acontecendo. A primeira delas é a predestinação. No versículo 5 está escrito: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nós lemos também em Romanos capítulo 8, versículo 30, que observamos com bastante atenção e bastante cuidado na vez passada. Não, na verdade,
acho que na quarta-feira passada, onde está escrito: aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses justificou, e aos que justificou, a esses glorificou. Um tema bastante parecido, bastante próximo com aquilo que estamos tratando aqui. Nós vemos um pouco a respeito da predestinação. E o que é a predestinação? A predestinação é o ato no qual Deus escolhe aquelas pessoas que Ele vai comunicar a sua salvação. São os beneficiários da salvação. São aquelas pessoas que serão salvas. Elas são escolhidas antes da fundação do mundo. E isso acontece na eternidade. E elas no tempo, ou seja, agora, nas suas próprias histórias, nas suas vidas, elas irão responder ao chamado de Deus com fé e arrependimento. A doutrina da predestinação, a semelhança da doutrina da Trindade, está além da nossa compreensão. Por quê? Porque a Bíblia ensina que nós somos salvos, porque nós somos predestinados antes de nós nascermos. A Bíblia também ensina que nós devemos nos converter e nós devemos crer em Jesus. Parece que uma coisa está em contradição com a outra. Parece que algo não está funcionando muito bem. É como a Trindade. A gente consegue repetir, mas parece que algo não está funcionando muito bem. Parece que algo não faz sentido. Que é o seguinte: como é um ser que subsiste em três pessoas. É um só Deus. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai, o Espírito Santo não é o Filho. E eles são um só ser. Mas são três pessoas. Aqui a predestinação é mais ou menos a mesma coisa. Deus te escolheu para você ser salvo. Mas você tem que crer, porque senão você não vai ser salvo. Dá para entender um negócio desse? Pois é, a gente consegue aceitar. Assimilar perfeitamente parece que não é possível. A não ser alguns irmãos, eles conciliam isso na mente deles com bastante facilidade, com bastante clareza. Eu faço parte da turma, eu e o reverendo Adão Carlos Nascimento, daqueles que acham que isso é um tema bastante difícil. Pois bem, algumas pessoas sustentam que a predestinação não acontece. Por quê? Porque ela é incompatível com o ensino bíblico de que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quanto a isso, devemos lembrar que o raciocínio de Deus é diferente do raciocínio do homem, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. O que acontece? A Bíblia ensina claramente que algumas pessoas são predestinadas e essas são chamadas e essas são salvas. E nós vamos ler em diversos textos que Paulo escreve em Efésios e em Romanos que isso acontece, e acontece um outro ato ainda. Deus escolhe não salvar outros. Deus escolhe não predestinar outros. Mas, ao mesmo tempo, Deus deseja que todos os homens sejam salvos, que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por que Deus ama alguns e não ama outros? Por que Deus predestina uns e não predestina outros? Nós não sabemos por que isso acontece. Mas nós sabemos uma coisa, que Deus não predestina algumas pessoas porque elas são melhores do que as outras. Porque, na verdade, elas não são. Se você pensar numa pessoa como o apóstolo Paulo, inimigo declarado de Deus, inimigo declarado de Jesus, pessoa que perseguia a igreja, foi transformado num apóstolo. Você e eu, possivelmente, e até o próprio apóstolo Paulo, não iríamos predestiná-lo, mas ele foi predestinado. E quando Ananias, era Ananias que conversou com Paulo, que foi lá na casa dele, você lembra dessa história? Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, é Ananias mesmo, né? 9, versículo 10. A hora vinha em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando.
Aí Ananias respondeu, versículo 13: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis como perante os filhos de Israel. Ananias não iria escolher Saulo. Você e eu não iríamos escolher Saulo. Provavelmente nem Saulo iria se escolher. Mas ele foi escolhido. Nós não sabemos como isso acontece. Nós não sabemos o critério. Nós não conseguimos entender a mente de Deus. Mas o que nós entendemos é que todos esses textos são verdade, mas a forma como eles se encaixam, nós não conseguimos compreender perfeitamente. Como é que Deus ama a todos e deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, mas ele ama salvadoramente, salvificamente, predestinando apenas algumas pessoas e outras não. Lembre-se que o próprio Senhor Jesus Cristo disse uma vez de Jerusalém que gostaria que Jerusalém se convertesse, ou pelo menos que ficasse debaixo de suas asas. Não aconteceu, embora Jesus Cristo tivesse, como ele mesmo declara no último trecho do Evangelho de Mateus, embora ele tivesse recebido todo o poder nos céus e na terra, algumas pessoas são predestinadas, outras não, mesmo dentro de Jerusalém. Resta-nos aceitar, infelizmente, essa limitação do nosso entendimento de como essas coisas são conciliadas. Na mente de Deus elas conciliam, na nossa nem sempre isto é conciliado. Outras pessoas rejeitam a doutrina da predestinação, afirmando que Deus é justo e não escolheria uns, deixando de escolher a outros. O grande problema desta afirmação é que a Bíblia mesmo responde em Romanos capítulo 9, versículo 14. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem eu aprouver ter compaixão. A grande questão é o seguinte: o que é justo? O que é o justo? Quem define o que é justo? Na Bíblia, quem define o que é justo é Deus, porque Deus é justo. Então, se ele diz que ao fazer isso, ele é justo, então ele é justo. A não ser que eu tenha nomeado alguém que tenha e que seja a base para eu avaliar se Deus é justo ou injusto. Ou seja, algo ou alguém acima de Deus para dizer se os atos de Deus são justos ou injustos. E que nome nós damos isso? Aqui nós damos isso ao nome de quê? Idolatria. Idolatria. Alguém que nós colocamos como acima de Deus para julgar os atos de Deus. E às vezes, este super Deus somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Estamos dizendo, isso é justo, isso é injusto. Isso Deus pode, isso Deus não pode. Por quê? Porque ele fere ao meu senso de justiça. Só que não funciona assim. Nós somos a criatura e ele é o Criador. Ele é o justo e nós o injusto. Ele define o que é justiça e nós, ao nos conformarmos com o que ele decide, com o que ele normatiza, nós somos mais justos ou menos injustos. Terceiro problema que alguns criam para essa doutrina. Existem também pessoas que afirmam que Deus escolheu para a salvação aqueles que sabiam que iam crer em Jesus Cristo. Meus irmãos, se ele predestinou alguém por algo que essa pessoa já iria fazer, não é graça, é dívida. E a fé não constitui um ato pelo qual Deus fica obrigado a fazer alguma coisa, por exemplo, predestinar. Por quê? Porque é de graça, é misericórdia. Nós acabamos de ler que de graça Deus fez tudo isso. Ele fez tudo o que está escrito no capítulo 3 de forma gratuita. E se você tiver alguma dúvida disso, você vai ler o 2, vai ler o capítulo 2, que está escrito, sobretudo no versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Mediante a fé é o meio pelo qual nós recebemos a salvação gratuita. Porque se a fé for algo que faz com que Deus
fique pressionado ou impressionado, ou ele se torne devedor, para mim já não é mais graça, mas dívida. E Deus não é devedor de nada. Ele nos concedeu a salvação de forma gratuita. Gratuita. Mas também há aqueles que usam a doutrina da predestinação para dar lugar ao pecado. Se nós estamos falando daqueles que entendem que a predestinação não existe, há outros que dizem que porque a predestinação existe, então eles não precisam fazer mais nada, porque eles vão ser salvos de qualquer jeito. A questão é a seguinte: Deus predestinou o fim e o meio. Ao mesmo tempo que a Bíblia diz que aos que predestinou, ele diz, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses justificou. Romanos 8,30. Mas você tem que ler isso à luz do que está escrito em Romanos 5,1, que nós fomos justificados mediante a fé. E nós encontramos também em Atos 16, que quando o centurião pergunta para Paulo o que ele faria para ser salvo, e ele responde, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Ora, se ele é predestinado, ele não precisava crer. A questão é que não é assim que funciona. Se ele é predestinado, ele vai crer. É dessa forma. Os predestinados creem. Eles são justificados, depois eles são glorificados, mas isso está em conformidade com Romanos 5,1, que diz que aqueles que creem são justificados. E aqui nós encontramos no capítulo 2 de Efésios, versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Ou seja, a pessoa é salva de forma gratuita, mas ela assim tem fé. Ela crê nisso. Ela crê que o Senhor Jesus está salvando ela. E também existem aqueles que pensam que a doutrina da predestinação anula a pregação do Evangelho. Não anula. Por que não anula? Porque Deus elege o fim e o meio. Deus escolhe as pessoas que serão salvas, assim como Ele também escolhe a maneira como elas serão salvas, que é por meio de ouvir o Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. A predestinação não elimina a pregação do Evangelho. Só para os irmãos terem uma ideia, o reformador que se tornou mais famoso ou mais popular em razão da defesa da predestinação foi João Calvino. João Calvino foi o único, até onde nós temos conhecimento. Se você tem um conhecimento além de nós nesse sentido, você pode deixar o comentário embaixo do vídeo no YouTube. Mas até onde nos parece, ele foi o único reformador a enviar missionário para o Novo Mundo. Quando nós lemos o livro de história a respeito da invasão francesa na Guanabara, fazendo pela liderança de Nicolas Villagayon, a França Antártica, lá estavam 2 pastores enviados por João Calvino. Ou seja, como o sujeito que mais defendia a predestinação foi aquele que mais enviou missionários. Alguma coisa não está batendo na maneira como às vezes a gente pensa a respeito da predestinação. Que a predestinação ela se dirige aos fins, independentemente dos meios. Mas a questão é que Deus predestina o fim e o meio. Ele escolhe a pessoa que vai ser salva e ele escolhe a maneira como ela vai ser salva. E essa maneira é por meio da oitiva, ou seja, de ouvir o Evangelho. Mas continuando, o que acontece quando essa pessoa é predestinada e Deus vai trabalhar na vida dela? Nós falamos da predestinação, agora nós lembramos a respeito da regeneração. A pessoa que é predestinada, ela é depois regenerada. Predestinada, ela é na eternidade. Regenerada, ela é durante a sua vida. O que é regeneração? Regeneração é a ação do Espírito Santo na mente e no coração do pecador, dando-lhe uma disposição santa de servir a Deus em espírito e em verdade. Você pode encontrar isso no capítulo 2 de Efésios, versículo 1. Ele vos deu vida, olha aí, regenerar, dar vida, nova vida, gerar de novo. Lembra da história do Nicodemos? Nascer de novo? Olha aí. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos e ele nos deu vida. Isso é a regeneração. O sujeito é regenerado, aí o que acontece com ele?
ele fica lá, fui regenerado e agora? O Espírito Santo trabalhou na minha vida, me deu uma nova vida, eu estava morto, agora eu estou vivo. E aí? O que acontece em seguida? Acontece que eu ouço o chamado eficaz. E ao ouvir o chamado eficaz de Deus me chamando meu nome, falando, oh, esse negócio de evangelho é com você, eu estou te chamando, eu quero você do meu lado, eu quero que você seja pescador de homens, como Jesus fez com os primeiros discípulos, eu quero transformar você, eu quero que você seja meu discípulo. Aí você sente esse negócio no seu coração, você entende que é com você. Sua mente é incomodada, seu coração fica perturbado com esse negócio. Vem uma convicção de pecados, você se entende pecador e você fala, necessito de um salvador. O que acontece com você? Você se arrepende e tem fé. Nós chamamos a junção do arrependimento e da fé, nós falamos que é a conversão. Conversão. A pessoa se converte quando? Quando ela muda totalmente a sua rota. É como um carro. Você está indo para frente, aí você converge à esquerda, você converge à direita. No vídeo você deve estar vendo tudo ao contrário, né? Minha direita é sua esquerda. E aí a pessoa vai para outra direção. Conversão é isso. Ela abraça o pecado, agora ela ama Jesus. Antes ela tinha vergonha de Jesus por causa de amar o pecado. Agora ela tem vergonha do pecado porque ela ama Jesus. Antes ela trazia para si o pecado, agora ela repele o pecado. Antes ela afastava Jesus, agora ela quer estar junto de Jesus. Ou seja, ela se converteu. Isso é um ato que acontece de duas maneiras: arrependimento e fé, que nós vimos no nosso último encontro. Aí o que acontece com a pessoa que se arrepende e com a pessoa que tem fé? Ela então é justificada. O que nós encontramos a respeito da justificação em nossa lição? Justificação é um ato judicial de Deus, no qual ele declara, com base na justiça de Jesus Cristo, que todas as reivindicações da lei são satisfeitas com vistas ao pecador. Ou seja, é um ato judicial, ele declara, ele nos absolve, ele nos declara inocentes, porque Jesus foi inocente, não porque nós somos. Nós somos culpados. O que aconteceu? Jesus foi declarado culpado, embora fosse inocente. E nós fomos declarados inocentes, embora fôssemos culpados. Ou seja, Jesus trocou de posição conosco. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados e agora nós somos declarados justos, absolutamente justos. Diante de Deus é como se nós nunca tivéssemos pecado. Diante de Deus é como se nós tivéssemos merecimento. Mas o nosso merecimento não é nosso. Nosso merecimento é de Jesus. Ele mereceu por nós. Assim sendo, nós temos paz com Deus. Capítulo 5, versículo 1 de Romanos. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Ele nos reconciliou. Aí quando ele nos reconcilia, o que acontece conosco? Aí nós entramos no último passo e o último ponto da nossa lição. Vem a perseverança dos santos. O que significa perseverança dos santos? Significa que a pessoa que está salva, ela vai permanecer salva até o final da sua vida e para sempre. Por quê? Porque a salvação depende mais de Deus do que de mim. Porque a salvação depende da eficácia do poder de Deus e não da minha fidelidade. Nós devemos ser fiéis, mas não é com base na nossa fidelidade que nós permanecemos salvos. Nós permanecemos salvos por causa da representação de Jesus. Nós estamos em pacto com Deus por meio de Jesus, e Jesus não pode falhar. Por isso, quando Paulo afirma da certeza de que ele vai permanecer salvo para sempre, ele não fala a respeito de sua própria fé, ele fala a respeito da obra de Jesus. Anote esse texto, sublinhe na sua Bíblia, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, não é porque eu sou melhor que o outro, mas é porque Jesus não vai deixar sua obra inacabada. Ele vai completar sua obra. E aí eu vou ser salvo, para sempre. Por quê? Porque eu já fui salvo. E Jesus não deixa a sua obra pela metade. Ele termina tudo aquilo que ele começa. Lembra da história da criação? Gênesis capítulo 1, capítulo 2.
Deus fez toda a sua obra e viu que tudo isso era muito bom. Ele não faz pela metade, ele faz completo. E assim também a obra da salvação será completa nas nossas vidas. Eu vou fazer um desafio para você, que é sobretudo aluno da nossa escola dominical e aluno da classe de catecúmenos. Você vai me mandar uma foto, e você só vai saber disso porque você assistiu o vídeo até o final. E você vai mandar uma foto da página 70 respondida. Você que é aluno da classe de escola dominical. Aqui, ó. Catecúmenos. Eu vou saber que você assistiu a aula porque você vai mandar uma foto, ó, do questionário respondido, aula 70. Aula 70, tá certo? Vamos orar, encerrar a nossa classe, a nossa aula da escola dominical. Graças te damos, Senhor, pelos alunos que estão assistindo conosco esta aula. Pedimos que a iluminação do Teu Espírito Santo permaneça conosco. Pedimos que a Tua graça permaneça sobre as nossas vidas e que num tempo muito breve possamos estar juntos fisicamente, novamente. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Até o próximo encontro.